Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Não foi a Rose que falou, não. Acho que foi a. Quem foi? Foi a Maria José. Foi uma vozinha da minha turma, do meu grupo de estudo, que falou que eu sou muito faladeira. Já tirei 10 pontos da pessoa, vai ficar em recuperação, inclusive. Bom, gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Como a Sara falou, né, a nossa casa completou 80 anos esse mês, e nesse encontro que nós tivemos no sábado, os médiuns da casa e tudo, a gente falou sobre, cada um ficou encarregado de falar sobre um assunto, né? O meu era a casa espírita. E aí eu escutei a Lili também falando sobre o estudo, o Rubens falou de cura, a Iris falou de Jesus, e aí eu pensando o que a gente poderia conversar hoje, né? Eu vou partir mais ou menos do que eu falei lá sobre o que é a casa espírita. Eu vou partir desse conceito e aí a gente vai emendar. Ó, a Regina falou que não falou, não. A gente vai emendar nesse livro aqui, Cidade no Além, que é muito legalzinho, bem fininho, mas um livrinho muito bacana. Bom, então, assim, sobre a casa espírita, o que eu falei é que o que mais me encanta na casa espírita é que eu acho que é a experiência que a gente tem que é mais próxima da nossa vivência ampla, né, com todas as esferas da vida, a esfera material, que a gente está encarnado, e a esfera espiritual. Porque na casa espírita a gente não só dialoga com os espíritos, como a gente encontra com eles, a gente recebe conselho, a gente trabalha junto com eles, quem frequenta a casa também, né, recebe muitas vezes resposta para as suas dúvidas, para as suas perguntas, faz tratamento, todo mundo sabe que quando vai lá, não é o médium que está ali sozinho, não é o atendente fraterno que está ali sozinho, né? Não é o pessoal da cura que está sozinho, não é o palestrante que está sozinho, são os espíritos que estão lá, né? Junto conosco. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho lado a lado. Então, eu acho que é o que eu falei no sábado, que me encanta muito essa vivência na casa espírita por causa disso. E aí, porque na verdade a gente quando está encarnado, né, a gente costuma meio que separar, né? A gente separa a vida física da vida espiritual. Aí a gente pensa, a gente está encarnado, então quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para o plano espiritual e a gente vai encontrar com os espíritos, com as pessoas queridas que a gente deixou lá e vai ter uma vida lá no plano espiritual, que é diferente da vida que a gente tem aqui no plano físico. Então a gente tem um pouco esse pensamento de separar, né, o plano físico do plano espiritual, quando na verdade é tudo uma coisa só, né? Só muda o plano, né? A dimensão muda, mas essas dimensões elas não são nem separadas, elas são intercaladas, né? A gente sabe que a gente convive o tempo todo, não só com a dimensão física, mas também com a dimensão espiritual. E aí, pensando nisso, né, pensando nessa ideia de que, na verdade, não existe essa separação, existe uma unicidade, né, existe uma imbricação, existem os mundos se sobrepondo e se integrando, né? E para a gente poder pensar depois sobre isso também, e talvez começar a olhar, né, para as coisas com esse olhar, é que eu me lembrei desse livro aqui, Cidade no Além. Esse livro ele tem um trecho dele foi escrito por André Luiz, um trecho dele por Lúcius, e na verdade ele começou porque a Eigorina Cunha, que é sobrinha, era, né, foi sobrinha do Eurípides Barçanufo, ela conseguiu em desprendimento espiritual durante o sono visitar nosso lar. Ela visitou nosso lar mais de uma vez e ela conseguiu, quando acordou, ela lembrou do que ela tinha visto. Então, ela fez mais ou menos assim uma planta de nosso lar. É muito legal. Essa planta está aqui nesse livro. Não vai dar para mostrar porque a gente está nesse quadradinho pequeno, acho que não dá para ver. Mas então ela fez esses desenhos assim do que ela lembrava, né? E aí aí ela levou para Chico Xavier, porque ela estava. A gente sempre fica naquela dúvida: pô, será que é isso mesmo? Será que eu vi esse negócio? Será que é verdade? Será que não foi coisa da minha cabeça? E ela levou para Chico Xavier e ele falou, isso mesmo, porque ele mesmo também já tinha ido lá, né? Então, essa viagem que ela fez para nosso lar, para ter informações que não tinham ainda no livro de André Luiz, foi 40 anos depois da edição do livro Nosso Lar. Então, isso é para a gente ver como é que a revelação divina, ela realmente ela é
gradativa, né? De acordo com a nossa capacidade de compreensão, de aceitar e de ver, né? E aí teve lá o Livro dos Espíritos, aí então, não sei quantas décadas depois teve Nosso Lar, e 40 anos depois teve essa viagem aqui, que o Chico Xavier falou, isso mesmo. E esse livrinho é legal porque, além dessas mensagens que André Luiz mandou e Lúcio mandou, também tem vários trechos do livro Nosso Lar que eles trazem para cá para a gente lembrar, né, de como é lá, né, do que a gente leu. Quem não leu Nosso Lar ainda, é leitura indispensável, assim, para a gente ver que, na verdade, a vida, né, a nossa vida aqui no plano material, encarnados na Terra, ela não é muito diferente da vida numa colônia como, por exemplo, o Nosso Lar. E aí, às vezes, a gente fica almejando, tipo assim, não, se eu fizer tudo certo, se eu for, né, se eu cumprir assim tudo que eu pretendo, né, para a minha evolução, para a minha conscientização, para o meu progresso, para o meu aprendizado, pô, se eu me der muito bem, se eu for aprovada, na hora que eu desencarnar, quando eu abrir o olho, eu estou em Nosso Lar. A gente tem isso como meta, né? Nosso Lar, porque é o que a gente conhece, né, desse depoimento de André Luiz e tal. Mas a gente lendo esse livro aqui e também lendo o livro de André Luiz, a gente vê que, na verdade, Nosso Lar ele não é nem para ser a nossa meta. Né? Por quê? Porque Nosso Lar está na fronteira do umbral. Ele não é assim uma cidade espiritual, mega, ultra blaster, purpurinada, que está lá no alto, perto dos mundos superiores. Né? Ele está na fronteira do umbral. E o umbral faz fronteira com o quê? Com a Terra. Então, é uma perspectiva que a gente não costuma ter também, porque quando a gente pensa assim, ao contrário, né? E se eu pisar na bola, se eu pisar na jaca, no tomate, nessa encarnação, na hora que eu desencarnar, quando eu abrir o olho, eu estou no umbral. Vendo pela perspectiva, por exemplo, de Nosso Lar, a gente já está no umbral aqui na Terra, né? Porque a Terra ela tem faixas magnéticas, né? Quando a gente lê, a gente tem aqueles livros antigos, né? Que nem necessariamente não são espíritas, que as pessoas falavam dos 7 céus, né? Falavam do 7º céu e tal. Então, assim, a Terra ela tem círculos magnéticos em volta dela que, se você for encarar como céus, então ela poderia ter 7 céus. Cada faixa magnética ela é diferente, né? E elas vão se ficando mais etéreas e mais purpurinadas e mais lindas e mais leves e mais maravilhosas conforme elas vão se afastando da Terra. Então, na verdade, a gente não tem que ficar nem achando que o umbral é um lugar tipo o inferno, e aí eu falo isso porque a gente está estudando lá, né, no nosso grupo de estudo, a gente está estudando o céu e o inferno agora. Que Kardec fez justamente para mostrar essas coisas para a gente, mostrar que não existe céu, não existe inferno, não existe paraíso. O que existem são dimensões que a gente vai alcançando conforme o nosso próprio progresso. Então, a gente também tem aquela coisa de pensar, nossa, quem será que eu fui nas outras vidas, né? Quem que eu vou ser depois que eu desencarnar? Essa resposta é muito fácil. Quem eu fui nas outras vidas? Eu fui eu mesma, como eu sou agora, espero que até um pouco menos evoluído, um pouco menos de consciência, um pouco menos de aprendizado, né? Mas eu era eu. E a gente fica assim, será que eu fui Cleópatra? Será que eu fui o cara que fazia pão lá em Roma? Não interessa, porque isso é o quê? A profissão da pessoa, né? Um era rei, o outro era padeiro, mas isso daí não é o que importa. O que importa é quem eu era eu mesma, né? Quem eu sou agora? Sou eu. Quem que eu vou ser? Quando eu desencarnar, né? Quando eu encarnar de novo, de repente eu vou ser, sei lá, presidente do Brasil, que isso aqui é o karma da pessoa, né? Tipo assim, veja bem, você voltará como servidor público. Eu já sou servidora pública agora, então eu espero que da próxima vez eu venha mais evoluído e não caia nessa roubada de novo. Mas então, assim, nós somos nós, né? E aqui nesse livro, Cidade no Além, vou mostrar para vocês aqui, está ao contrário, mas dá para ver, né? Cidade no Além, que é um livrinho bem fininho, mas tem muito conteúdo. Nesse livro, André Luiz fala justamente isso. Nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Nosso lar ele é um lugar onde os espíritos estão esperando reencarnar, né? Estão lá, aprendem, estudam. Aí a gente pensa assim, nosso lar deve ser um lugar muito maneiro, que está todo mundo lá, numa boa, na paz, é tipo o paraíso. Não. André Luiz fala assim, olha, não é, né? O nosso lar recebe
espíritos desencarnados, pessoas que estão na luta, como a gente aqui. Esses espíritos desencarnados são quem? Nós mesmos, que estávamos aqui encarnados na luta, né? Então, é todo mundo em busca de aprender, em busca de progredir, com seus problemas, com as suas questões, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, com suas mágoas, seus rancores, mas também com o amor que já conseguiu adquirir. Então, a gente vive um pouco numa ilusão, né, de que a gente, quando desencarnar aqui da Terra, a gente vai para um lugar diferente, que pode ser um lugar muito lindo. Ela é até muito lindo, porque na dimensão espiritual não tem essas limitações físicas, né? Então, as flores são mais maravilhosas. O André Luiz narra isso no livro Nosso Lar. A natureza é muito mais maravilhosa, a luz é muito mais maravilhosa, mas é um lugar de vida, né? E de experiência e de convívio, como é a Terra, né? E aí eu separei alguns trechos aqui para a gente comentar, sempre nessa ideia de que a vida ela é uma só, né? Ela é eterna, ela é contínua, ela não se interrompe e ela é uma, né? Não são várias vidas. A gente fala também, nas minhas outras vidas. Não, nas minhas outras experiências, no mundo material, mas não eram outras vidas, era a minha vida. E desde que eu fui criada como espírito imortal, criado para ter consciência da perfeição que eu sou, criada para ter consciência da minha natureza divina, para me conectar com a minha verdadeira natureza, que é a natureza divina, é a minha vida, sempre é a minha vida e sempre será a minha vida, né? Não são vidas diferentes, são sempre a minha vida em continuação, em situações diferentes, em experiências diferentes, mas a mesma vida, sempre nessa vivência diferenciada, né, de acordo com a dimensão onde eu estou, de acordo com a experiência que eu estou tendo, mas é sempre essa vida única, né? Única que eu digo é sempre em interpenetração com o plano espiritual, quando eu estou aqui no plano físico, né? Então, André Luiz fala aqui, né? E também voltando um pouco a Kardec, quando ele fez o Céu e o Inferno, o que ele queria com o Céu e o Inferno? Que é um livro também que todo mundo deveria ler. Quem não leu, tiver a fim de ler, entre na minha turma, às quartas-feiras, fazendo aqui o meu marketing, meu jabá, entendeu? A gente está estudando lá, porque esse livro Kardec fez com a colaboração, Kardec colaborou com os espíritos, né, para fazer, que é justamente para ir tirando, né, de nós, seres humanos, essas ilusões que nós temos, essas ideias equivocadas, né, tirar de nós essas fantasias de que existem esses lugares ou muito ruins ou muito bons, e que a gente vai para lá, e quando a gente vai para o muito bom, a gente fica lá sem fazer mais nada. Quando a gente vai para o muito ruim, a gente fica lá penando também até alguém lá tirar a gente. A gente vai para onde a gente... Na verdade, nós somos nós, né? Quer dizer, o nosso mundo está em nós. Então, nós vamos para lugares que se afinizam com a nossa energia, com a nossa vida, com o que a gente emana, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, né? Então, assim, não precisa ficar com medo de acordar morto no inferno. Não existe inferno, de acordar no umbral. No umbral, se você olhar... aqui, até vou mostrar para vocês, acho que essa figura aqui dá até para ver. Um desenho que ela fez, aqui das esferas da Terra. Vê se dá para ver. Está vendo? Tem 7 esferas. Aqui tem a Terra, aí tem uma esfera que é a esfera do magnetismo mais denso de todos, que é um umbralzão mesmo, que é colado na Terra. Depois tem uma camada umbralzuda, mas um pouco menos umbralzuda, sim, mas é umbral ainda. Aí na terceira camada, onde tem essa estrela aqui, é aqui que está nosso lar, nessa faixa magnética aqui. Então, assim, o que é o umbral, na verdade, né? O que é o umbral umbralzudo e o umbral menos umbralzudo? São as nossas emanações, nossas e daqueles espíritos encarnados que estão vivendo aqui com a gente na Terra, né? Isso não é uma criação de Deus para que a gente vá para lá ficar sofrendo porque a gente não foi legal, que a gente não fomos bonzinhos, não aprendemos nada, fomos reprovados. O umbral nada mais é do que a criação das nossas mentes. Nós criamos um lugar de magnetismo mais denso, de energia mais densa. Não é à toa, né, que a primeira esfera que está aqui, a primeira esfera de energia que está logo em seguida da parte material da Terra, é o umbral mais umbralzudo, porque ele é o resultado das nossas emanações. Nós que estamos aqui, e dos nossos irmãos desencarnados que estão aqui também, que a gente sabe que a população de desencarnados é muito maior do que a de encarnados aqui na Terra. E todos nós convivemos.
e, mais uma vez, para mostrar que não existem planos separados, né? Assim, de um jeito de, tem a vida física, tem a vida espiritual. A gente está convivendo aqui com os nossos irmãos desencarnados também. Então, para quem está no nosso lar, a gente está pior do que está no umbral, né? Porque a gente está, porque assim, tem um umbral mais ou menos, tem um umbral punk e tem a Terra, olha só, né? Então, é a questão da perspectiva. Então, a gente não tem que ter medo, nem ficar temendo o desencarne, ser castigado e parar num lugar de sofrimento. Porque, veja bem, para quem já está lá no terceiro, né, lá na terceira faixa de energia, depois da Terra, ou na quarta ou na quinta, a gente está no pior lugar de sofrimento de todos, que é mais coisudo do que o umbral, né? O umbral vem depois da gente. Então, a gente não deve viver nessa... Porque tem muita gente que vive, a gente vê isso, porque as pessoas fazem essas perguntas para a gente, né? Perguntam, sabe que a gente é espírita e tal, tem muitas perguntas assim. Tem gente que vive nessa preocupação, vive nesse medo, vive nesse temor, não sabe para onde que vai depois que desencarnar, sabe para onde que vai depois que desencarnar. Se a gente está aqui encarnado no mundo de provas e expiações, né? E se a gente produz essa energia densa logo em seguida do mundo onde a gente está, se a gente não conseguir transcender disso, se a gente ficar encarnado aqui só produzindo energia densa, como é que produz energia densa, galera? Com raiva, com mágoa, brigando, com a ignorância, né? sem procurar se esclarecer, sem procurar aprender. E o estudo foi uma das coisas que foram faladas, né? Quando a gente conversou no sábado, lá no aniversário da Aliança. A gente que não procura se esclarecer, não procura aprender, não procura transcender as coisas materiais e terrenas, a gente que não se esforça para transcender das nossas dificuldades, a gente que vê as nossas dificuldades, mas não trabalha nelas, para onde que a gente vai quando a gente desencarnar? A gente já está aqui na Terra, que é o mundo de provas e expiações, aí alguém acha que vai abrir o olho assim, acordar e vai estar lá em Júpiter, que é onde é um mundo maravilhoso, já um mundo regenerado? Não, vai estar o quê? Hoje volta na Terra, ou na próxima camada da Terra, porque a gente não conseguiu transcender com as nossas vibrações, a gente não conseguiu passar dali, ou a gente vai estar lá em nosso lar, e aí André Luiz fala aqui nesse livro, olha, quem está em nosso lar, ou está para ir de lá para esferas superiores, né? É um ponto de parada, e dali vai para cima, ou está lá esperando para voltar para a Terra, para reencarnar, né? Ou neste mundo, ou num outro mundo, mas quem está lá no nosso lar normalmente está esperando para voltar para a Terra. Agora, só tem nosso lar de colônia espiritual? Não, tem várias colônias espirituais. A gente sabe que só sobre o Brasil, sei lá quantas tem um monte, dezenas. Na época que esse livro foi feito, não, na época que André Luiz fez Nosso Lar, o número de habitantes de lá era mais ou menos 1 milhão. Né? A gente sabe que na Terra tem, sei lá, bilhões de encarnados e mais não sei quantos bilhões de desencarnados. Então, não vai ficar todo mundo se socando lá no Nosso Lar, porque lá só cabe 1 milhão, né? Então, tem várias colônias espirituais que ficam aqui em cima do Brasil né, na atmosfera da Terra, são várias. Mas todas elas, cada uma tem lá as suas funções, né, mais atuantes, mas todas elas são lugares de passagem. Né? A gente pode ficar lá mais um pouco de tempo, quem escolher ficar parado, fica parado. Quem escolher progredir, se precisar para o seu progresso voltar para a Terra ou para o mundo, né, material, volta. E quem precisa para progredir também ficar um pouco por lá trabalhando, porque lá também tem trabalho. E aí eu lembro também que Kardec falou lá no livro Céu e Inferno com relação à felicidade, né, que os espíritos ensinam, que a gente fica aqui na Terra querendo ser feliz. Né? A gente pode ser feliz aqui na Terra, a gente pode ser feliz em qualquer lugar, desde que a gente consiga enxergar esses momentos de felicidade que acontecem para nós. Então, tem muita gente que fica vivendo aqui, achando que aqui é mundo de provas e expiações, e aqui não é lugar de ser feliz, e que ele vai ser feliz quando ele desencarnar, quando ele for para nosso lar, por exemplo. Se tu é infeliz aqui, meu amigo, tu vai ser infeliz em nosso lar também. Né? Por quê? Porque você vai ser você lá. Né? Então, se a gente não consegue enxergar a felicidade, pelo menos em alguns momentos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, onde a gente está agora, a gente não vai conseguir enxergar a felicidade nem que a gente vá para Júpiter, não é nem para a esfera mais purpurinada de todas, né? Por isso é que nós temos que pensar sempre, a gente não pode ficar esperando ser levado, ser transferido, ser posto, ser colocado num lugar feliz. Né? Nós vamos ser nós, em qualquer lugar onde nós estivermos.
Então, voltando aqui para o nosso livrinho Cidade no Além, André Luiz fala, além dessas coisas que eu já falei, né, que existe o princípio da sequência. O que é o princípio da sequência? Que é o princípio que existe na natureza também. A gente vê que na natureza as coisas sempre estão lá em movimento, sempre estão se desenvolvendo, nascem, crescem, se desenvolvem, cumprem a sua função, morrem, mas na morte se transformam, né? Nada na natureza se perde. Então, quando acaba a vida, né, aquela parte física se transforma em outra coisa e vai auxiliar nos processos da natureza, e aquela energia também vai para algum lugar e também vai auxiliar nos processos da natureza, e o lance, né, é a sequência. Então, ele fala, depois da morte continua a sequência, né? É tudo uma sequência, é tudo uma sequência. E quem escolhe ficar parado, fica parado, mas saiba que existe a sequência. Então, se está parado, está perdendo tempo, porque depois vai ter que, né, continuar se mexendo, continuar se movendo, continuar progredindo, continuar andando. Aí vocês vão falar, mas tem aqueles lugares, né, que tem os espíritos lá que só estão dedicados à maldade. Tem, realmente tem. Mas essas pessoas, quando estavam encarnadas em algum mundo material, eram as mesmas pessoas dedicadas à maldade. Né? Então, não é porque o cara desencarnou que o cara vai chegar lá e falar, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. Eu vou lá para aquele lugar porque o meu lance é... Vou experimentar a maldade agora. Porque eu já fui bonzinho, achei muito chato, muito monótono esse negócio, então agora eu vou para lá para fazer maldade. A gente vai para onde para onde a gente tem afinidade de gostos, afinidade de energia, afinidade com as outras pessoas que estão ali. Né? Então, ninguém vai escolher não, porque o cara desencarnou, quando ele acordou, ele estava lá num laboratório que só fica criando coisas para o mal. Estava lá porque quando ele estava aqui na Terra, certamente ele também criou coisas para o mal, se não com as suas atitudes, no mínimo com seus pensamentos. Né? E aí André Luiz fala também, todo mundo que volta para o mundo material através do renascimento, né, vem para o mundo material na mesma condição que estava no plano espiritual. Então, a gente pensa assim, aí volta aquele negócio, eu tenho muito medo do desconhecido, né? Quando eu estou no plano espiritual, eu tenho medo do desconhecido na hora de encarnar. Quando eu estou encarnado, eu tenho medo do desconhecido. O que eu vou encontrar no plano espiritual? Você vai encontrar o que você tem aqui, né? O que você construiu com a sua mente. A gente está, né? A gente tá num mundo onde a gente pode estar e onde a gente deve estar. Então, ninguém tem que ter medo do desconhecido. A gente não vai encontrar nada desconhecido. A gente vai encontrar tudo que a gente já conhece, tudo que a gente já criou, tudo que a gente gosta, sejam coisas positivas ou negativas para nós, mas são as coisas que a gente gosta. Né? A gente vai se encontrar com as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Então, não tem essa de ficar com medo. O que eu vou encontrar lá? Vai encontrar o que você tem aqui. Né? E quem que eu vou ser? Vai ser você mesmo. Né? Você não vai só porque você desencarnou e for para o plano espiritual, você vai acordar lá todo purpurinado, todo lindo, maravilhoso, emanando luz. Emana luz aqui agora, então, pô. Vamos emanar luz agora, e purpurinas. Para quê? Porque para a gente poder, né, ter isso em nós, né? Para quando a gente desencarnar, a gente continuar assim, a gente continuar se juntando com pessoas que também são assim, né? Que também são purpurina, que também são luz. E aí ele fala assim que cada consciência, encarnada ou desencarnada, é livre para escolher em pensamento o que vai fazer. Né? Apesar de que, como encarnados, isso ele fala aqui também, como encarnados a gente tem, como desencarnados também, né? A gente tem que viver, né? O resultado de tudo que nós andamos fazendo por aí, né? Nas nossas vivências, a gente tem que conviver com o resultado desses nossos atos. Por quê? Porque são esses resultados que vão nos mostrar, né? Se a gente está andando bem, se a gente está andando mal, e vão nos ensinar para onde que a gente deve ir, né? O que a gente tem que melhorar em nós. Apesar disso, da gente ter que conviver com resultados de nós mesmos, né? Quando a gente está encarnado, principalmente porque a gente vem para cá para isso, para aprender, para ficar em contato direto com o resultado de nós mesmos, mesmo assim, a gente pode amenizar ou agravar essas experiências de acordo com o que a gente escolhe, com o nosso pensamento, em pensamento.
E aí, volto a dizer o que Kardec ensina lá no livro No Céu e Inferno. Mesmo no sofrimento, a gente pode vislumbrar e viver alguma felicidade. Se a gente entende que a gente está no sofrimento, e esse sofrimento para nós é benéfico, e está querendo nos ensinar alguma coisa, e se a gente encara o sofrimento como um professor, a gente pode encontrar felicidade nisso. Nossa, que bom que eu fui colocado de frente para esse sofrimento, porque ele está querendo me mostrar alguma coisa, que bom que eu estou conseguindo ver o que ele quer me mostrar. Né? Ah, quero encontrar o cantinho ali. O cantinho ali, está certo. A gente já encontrou, né? Graças a Deus. Então, nós somos livres. E como nós somos assim no plano físico, também no plano espiritual nós somos. E a gente pode também, a gente pode optar por não fazer nada, ficar parado. Beleza, vai ficar parado, perder tempo. Um dos maiores sofrimentos dos espíritos que eles narram, né? Depois do desencarne, é chegar lá no plano espiritual e ver que perdeu tempo. O cara vai lá, acha que fez coisa pra caramba e tal. Quando chega lá, fala assim: ah, meu, olha só. Poderia ter aproveitado melhor a sua experiência na Terra. Poderia ter feito isso, aquilo, porque está lá o nosso guia esperando, né, para a gente fazer lá o balanço, né, débito e crédito, aquelas paradas todas e tal. Poderia ter feito mais coisa. E todo mundo chega lá e fala: caraca, é mesmo, poderia. Então, já que a gente sabe disso, vamos ver, né, o que a gente pode fazer, né, a mais. E aí, mais um trechinho que eu separei aqui, para a gente falar. Eu já nem sei mais quanto tempo que eu estou falando, alguém me pare aí na hora que eu tiver que fazer o passe, porque eu estou sem relógio, não sei quanto tempo que eu falei, e meu diretor me avisa. Aí ele fala assim, nas colônias cidades ou nas colônias parques, que ele fala sobre essas colônias, né, no plano espiritual, é natural, né, são domicílios transitórios, ninguém vai ficar morando para lá no resto da vida, não existe uso capião. Aliás, tem uma coisa maneira, né, que ele fala que no nosso lar existe aquela parada, você vai para lá e você trabalha, né, você ganha bônus hora, e você pode usar esses bônus hora para comprar uma kitnet para você morar lá. Olha só que maneiro, né? Comprar lá seu café. E a gente pode trabalhar, ganhar bônus hora, comprar nosso cafofo, receber nossos queridos quando eles voltam lá do plano físico, eles vão ter onde morar com a gente. E quando a gente voltar para a Terra, eles ficam morando lá, porque existe, né, o direito hereditário do cafofo lá no nosso lar, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo que vai para lá, que quer trabalhar, que ganha bônus hora, vai lá construindo. Então, tem até uma passagem muito maneira no livro, que vocês leram, vocês vão se lembrar, quem não leu, quando ler, vai ver, que é de um casal, né? Um casal, não me lembro se o marido ou a mulher estava lá no nosso lar, aí trabalhou, ganhou bônus hora, conseguiu lá uma casinha maneira para morar, e aí um dos dois encarna e o outro fica lá na casinha, né? E ele encarna lá, vai ter sua experiência na Terra, e o outro fica lá esperando. E aí, quando ele volta, e aí ele vai sabendo que quando ele voltar, ele vai voltar para a casa dele, lá, bonitinha, cheia de florzinha, jardineira, lá no plano espiritual, lá em nosso lar. Então, assim, céu, paraíso, né? Isso daí realmente é uma construção humana, é uma distorção, né? Isso aí não existe, é uma ilusão. A gente pode estar no céu dentro de nós, no paraíso dentro de nós, em qualquer lugar que a gente esteja. E a felicidade, Kardec ensina no livro Céu e Inferno, ela está no trabalho. E a gente pode ver aqui, quando a gente falou agora dos bônus hora, a gente vai para nosso lar, vai pensar que vai ficar lá sem fazer nada, só na contemplação? Não, não, não. Vamos trabalhar, né? E lá o salário é bônus hora, para a gente poder comprar nosso cafofo, para poder ter nossas paradinhas lá, para poder viver bem lá em nosso lar. E aí também é bom porque não tem nada do lucro, né? Não tem exploração, né? Cada um ganha lá de acordo com o seu trabalho e todos vivem felizes, e quem não quer trabalhar, sei lá o que acontece. Deve ter um abrigo lá para a galera que não quer trabalhar, não sei, não lembro. O André Luiz também não falou. Outra coisa que ele fala também é que lá continuam as religiões, a filosofia, as artes, a cultura, né? Que isso tudo é útil e que isso tudo continua, porque isso é muito útil para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Então, aqueles de nós que estão achando que estão muito velhos para começar uma faculdade de filosofia, sei lá, de que vocês querem fazer. Ah, não, eu estou com 103 anos, vou desencarnar daqui a pouco. Queria muito fazer uma faculdade de filosofia. Faz, meu, vai lá e faz. Por quê? Porque lá tem também. Então, o que a gente aprender aqui na nossa vida física, a gente não vai desperdiçar, né? Lá tem a biblioteca, que eu fiquei muito feliz, porque eu não vou conseguir ler todos os livros que eu comprei para ler nessa encarnação, não vou conseguir. Então, lá tem biblioteca, lá tem cinema, outra coisa que me deixou muito feliz também, porque cinema é uma parada que eu gosto. Então, André Luiz fala, tem cinema, tem biblioteca, tem aula, tem concertos de música, tem reuniões religiosas. Então, nós que somos espíritas,
Vocês pensam que vão chegar lá e vão dizer, agora aqui ninguém é nada. Não, a gente vai se encontrar lá, né? Só não tem comes e bebes. Rose, não sei. André Luiz falou daquela aguinha, né? Tem uma sopinha lá, comes e bebes, não sei. Não tem, churrasco não tem. Você já vai adiantando. Então, vão se preparando agora, vão parando de comer carne, para não chegar lá e ficar naquele negócio de querer obsediar para o pessoal que está aqui na terra, na churrascaria, só para sentir o cheirinho, porque carne lá não tem mesmo, não. Mas deve ter uma aguinha, né? Fluidificada, um negócio desse. Então, eles falam que eles usam, né, os meios audiovisuais, né, tem televisão, olha só que legal, mas a programação deve ser bem melhor do que aqui na Terra. E ele fala que as pessoas felizes estão sempre dispostas, são aquelas que estão sempre dispostas ao trabalho. Então, aquela ideia que a gente tem que a gente vai para um lugar feliz, vai ficar sem fazer nada, não rola, porque a felicidade está intrinsecamente ligada ao trabalho, ao servir, né? Ao servir ao outro, ao trabalhar por nós e pelos outros, né? E a gente sabe disso. Quanto a gente trabalha aqui na Terra, a gente tem aquela alegria do trabalho bem feito. A gente não tem? Quando a gente faz um trabalho legal, não precisa ser remunerado, não, um trabalho. A gente na casa espírita, ó, a Maria está perguntando o que eles comem, então. Então a galera tá curiosa com o cardápio de nosso lar. Tem uma sopinha lá, legalzinho. Tem umas comidinhas, mas tudo uma coisa fluídica, entendeu? Um negocinho assim, bem purpurinado. Até porque a gente vai para lá, não tem que se preocupar com comida, né, gente? Tem muita coisa para fazer em nosso lar, né? Vamos aprender e tal. Não tem rodízio lá, não. Me perdi, não sei o que eu estava falando. O que eu estava falando? Não sei mais. Que a felicidade, né, ela está intrinsecamente ligada ao trabalho e que a gente, se aqui na Terra a gente tem a alegria do trabalho bem feito, e na casa espírita a gente sente muito isso. Na casa espírita, a gente vai lá porque a gente gosta, né, do trabalho. A gente vai lá porque a gente gosta de servir, a gente vai lá porque a gente gosta de conviver com a espiritualidade e com as pessoas aqui encarnadas também. E a gente fica tão feliz quando a gente termina de fazer um trabalho lá, não fica feliz? Todo mundo fica feliz. É a alegria do trabalho bem feito. Então, a felicidade está ligada ao trabalho. E a gente aqui na Terra pensa muito no trabalho remunerado, e as pessoas falam, mas eu não tenho mais como trabalhar, né, para ganhar dinheiro para ajudar os outros. Não precisa, tem tanto trabalho que a gente pode fazer que não envolve dinheiro, né? Tanta coisa que a gente pode fazer. Bom, e aí eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu acho que eu já falei muito, né? Alguém está marcando o tempo aí? Me fala alguém aí, por favor. Quanto tempo eu já falei? Estou esperando alguém falar. Vai, Sara Gamper, me fala, minha chefa. 18h06, meu bem. Então tá na hora do passe, gente? Tá, né? Então tá. Só vou ler essa última partezinha aqui, olha só. Que André Luiz tá num livro, né, Nosso Lar mesmo, de André Luiz. Ele fala assim: nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão, como eu já falei. Então, alguns poucos vão para nosso lar, depois dali vão para mais alto, para as esferas mais evoluídas, né? E para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Então, voltando ao que eu falei no começo, né? Voltando, só para fazer o fechamento, e tudo isso a gente conversou, só para a gente poder ter uma outra perspectiva, né? Para a gente poder lembrar que a gente realmente vive sempre aqui, quando a gente está encarnado, quando a gente está no mundo material, a gente está também vivendo, de certa forma, e de muitas formas, no mundo espiritual, e o que a gente vive aqui, o que a gente pensa aqui, o que a gente realiza aqui, o que a gente faz aqui, o que a gente consegue melhorar aqui, a gente leva, e isso é o que vai, vamos dizer assim, determinar para onde que vai ser a nossa passagem. A passagem que eu digo não é nem a passagem para o plano espiritual, não, a passagem mesmo, tipo a passagem de avião. Você vai desencarnar e você vai lá, olha no seu bolso, uma passagem. Para onde que eu vou, então? Vamos para onde? Isso daí vai depender de como a gente viveu aqui. Como também, para onde a gente vai depois que a gente reencarnar, também depende de como a gente viveu aqui no plano espiritual, do que a gente aprendeu, né? Do que a gente conseguiu entender, compreender. Então, a gente não deve ficar separando, fazendo as coisas estanques. Vida na Terra, encarnado, vida no plano espiritual, umbral, colônia espiritual,
mundos mais evoluídos, mundos felizes, mundo de provas e expiações, mundo primitivo, tudo é um processo contínuo, integrado. A gente sabe até que muitos espíritos já estão em mundos felizes, né, em mundos superiores, eles voltam para os mundos de provas e expiações, em missões, né, para poder dar uma força para a gente que está aqui ainda, né? Quem está falando aqui? A Rosa está falando, os grandes artistas da época, renascentistas, são exemplo de reencarnados para deixar uma marca na Terra? Não sei, quem sabe, pode ser que sim, né? Eu sei que assim, tudo que é relacionado com a arte, né? E os espíritos falam isso para a gente, né? A gente tem que buscar a beleza, e a gente busca a beleza na arte, a gente busca a beleza na música, né? A gente busca a beleza na natureza, e tudo que é relacionado com essa arte que nos remete à beleza nos ajuda a transcender, né? Nos ajuda a enxergar para além dessa esfera física, dessa esfera material. Então, eu acho que os artistas têm um papel muito importante nisso. Não só os renascentistas, né? Mas todos os artistas. Por isso que a arte é importante. Né? Por isso que a arte e a cultura elas devem ser cultivadas, né? Porque a gente quando tem as narrativas, né, dessas colônias espirituais ou dos planos mais elevados, sempre tem arte, sempre tem cultura, sempre tem música, sempre tem lindas pinturas maravilhosas. Nosso lar mesmo, o André Luiz narra muitos lugares lá que tem quadros, né, de pinturas, músicas lindas e maravilhosas, lugares de arte, lugares de produção de artística. Então, muito importante, né? Então, por isso que a gente deve também sempre cultivar. Não sei se eu te respondi, Rosa, ou não, mas foi isso que me veio à mente. Bom, então vamos lá, vamos emendar logo na nossa oração, que a gente vai emendar no passe também. Enquanto a gente faz a nossa oração aqui, quem não pegou seu copo d'água, quem não pegou seu recipiente aí com água, aproveita para pegar. Quem já pegou, já vai relaxando. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos tão interessantes para nós, que nos ajudam tanto. Nós te agradecemos muito e sempre por tantas informações que o Senhor nos manda, né? Tantas coisas que a gente aprende, que a gente tem para refletir, tantas informações que, além de satisfazerem a nossa curiosidade, elas nos ensinam, elas nos levam para frente, elas são material para que a gente possa cada vez mais compreender os processos da vida, para que a gente possa cada vez mais tirar a nossa ignorância e ir descobrindo, né? Tirar nossos medos, tirar nossas ilusões, nossos equívocos, para a gente ir se desfazendo dessas camadas densas de ignorância e de informações tão equivocadas que a gente recebeu durante nossas vivências anteriores, né? Nesse mundo de provas e expiações, para que a gente possa olhar sempre para frente, para cima, com olhos de ver, com olhos de esperança, com olhos voltados para a luz, para a beleza, para a grandeza do universo, sabendo que para nós só é reservada a felicidade, para nós só é reservada a compreensão, para nós é reservada a força, é reservada a beleza, é reservada a luz, para nós é reservada toda a natureza que nos acompanha sempre, mesmo que não no plano físico. Para nós é reservada toda a beleza, todo o entendimento, toda a compreensão, toda a luz e as melhores experiências. Então, se nós não estamos agora conseguindo enxergar a nossa experiência atual como uma experiência boa para nós, então que o Senhor nos auxilie, que Ele abra nossos olhos, que Ele nos ajude a enxergar e a compreender o que essas experiências estão querendo nos dizer e nos mostrar, para que a gente possa aproveitá-las da melhor forma possível. E assim, Senhor, nessa vibração que nós estamos recebendo agora de gratidão, de luz, de força, de energia, nós pedimos aos bons irmãos, aos espíritos iluminados do Aliança do Divino Pastor, que completam 80 anos aqui nesse mundo físico, nesse mês de novembro, que nos acompanhem durante o passe, que todos nós agora relaxados, com nossos corpos físicos bem relaxados, com as nossas mentes concentradas no momento presente, respirando com muita calma, respirando com muita tranquilidade, com os olhos fechados, visualizando
o mais alto, visualizando para além das esferas de magnetismo mais denso da Terra, para além de onde está localizada a coluna espiritual de nosso lar. Nós estamos transcendendo essas esferas da Terra, estamos subindo, na nossa visualização a gente está vendo o nosso espírito subindo cada vez mais para as esferas superiores, para as esferas mais iluminadas, para as esferas onde o ar não é denso, onde a nossa visão consegue penetrar a beleza do universo. Nós estamos subindo e nessas esferas mais altas nós nos sentimos muito acolhidos, muito em paz, nós nos sentimos muito leves. E nós estamos, nesse momento, libertos de todas as nossas preocupações, de todas as experiências difíceis. Nós agora só olhamos para o alto, só olhamos para cima, só visualizamos a luz, e a gente vê agora caindo partículas de luz lindas e maravilhosas que estão caindo sobre nós. Elas estão preenchendo o nosso espírito, elas estão envolvendo todo o nosso espírito, e apesar de nós estarmos nesse plano mais elevado, elas estão caindo em direção ao nosso corpo físico que ficou na Terra, elas também estão preenchendo e estão envolvendo o nosso corpo físico, o nosso perispírito, mas nessa experiência que nós estamos tendo agora, visualizando nesse momento do passe, nós estamos nos sentindo leves, nós estamos nos sentindo elevados, preenchidos por essa energia maravilhosa de amor que vem diretamente da fonte de toda a vida, que é o nosso Criador. E nesse momento de fé, nesse momento de preenchimento, de paz, de acolhimento, nesse momento de força, nós sabemos que somos capazes de enfrentar todas as situações, nós sabemos que nós temos tudo que é necessário para nós termos essa experiência no mundo material e sairmos daqui vitoriosos e voltarmos para o plano espiritual com pessoas que conseguiram aproveitar a inteireza dessa experiência material, dessa experiência de encarnação. Nós sabemos, nesse momento, nós sentimos em nós toda essa força, todo esse preenchimento de Deus. E a gente agora vai pensar em todos aqueles nossos irmãos que necessitam também se sentir da mesma forma que nós estamos nos sentindo nesse momento. Então, a gente está vibrando para além de nós essa energia de luz, essa energia de força, para todas aquelas pessoas em que nós estamos pensando agora. Aqueles que nós amamos, aqueles que nós ainda não conseguimos amar, aqueles que nós nem conhecemos, aqueles com quem nós temos pouco contato. Nós vibramos agora em direção a todos eles essa energia que vem da fonte de toda a vida, que passa por nós e que vai diretamente para todas essas pessoas. Também pedimos aos bons espíritos que, nesse momento, essa energia possa vibrar para todas aquelas pessoas que estão em situação de rua, que estão nos hospitais em sofrimento físico, em sofrimento mental, nos manicômios, em sofrimento psicológico, emocional, que essa energia possa alcançar a todos aqueles nossos irmãos que estão nos presídios, aqueles que estão no erro, que estão presos, apesar de não estarem presos por paredes, estão presos na culpa, estão presos no remorso, estão presos no ódio, no rancor, estão presos na escuridão da falta de entendimento, da falta de fraternidade. Que essa energia possa alcançar todos os nossos irmãos desencarnados que convivem conosco o tempo todo, aqueles que já têm consciência da sua natureza divina, aqueles que já conseguem enxergar qual é o propósito da existência, e também aqueles que ainda não têm essa consciência, que essa luz, que essa energia possa envolver a todos aqueles que estão nesse momento, tanto aqui no mundo físico, quanto na primeira camada, depois do mundo físico, de energia mais densa, que nós chamamos de umbral, que essa energia também vá até esse lugar, que ela possa envolver a todos, que ela possa também transcender dessa primeira faixa energética da Terra para a segunda, que nós chamamos de umbral, que já é menos denso, mas que onde também existem irmãos nossos que necessitam de energia e de amor, que eles estejam todos envolvidos agora por essa energia, e que essa nossa energia consiga também chegar a todos aqueles nossos queridos que já voltaram para o plano espiritual, que estão nas colônias espirituais, não apenas em nosso lar, mas nas outras colônias espirituais que estão aqui sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta Terra, aqueles queridos que estão lá, com quem nós convivemos, que eles recebam nesse momento esse amor, essa energia, que eles se sintam ligados a nós pelo coração, ligados a nós pelo espírito e através de nós também que eles sintam essa ligação e essa conexão direta com o Criador. E nesse momento, tendo feito toda essa emanação de energia para todo o nosso planeta e para além do nosso planeta,
nós que estamos visualizando o nosso espírito, lá em cima, nas esferas mais elevadas, a gente agora vai fazer o caminho de volta, muito suavemente, muito lentamente, com muita alegria, com muita paz. A gente vai voltar visualizando o nosso corpo físico, onde ele está agora localizado. E ainda de olhos fechados, a gente vai focar o nosso pensamento para que essa energia seja diretamente direcionada para os nossos copos, garrafas, jarras de água, para que a gente possa, com o nosso pensamento, transmutar as moléculas dessas águas para que elas possam se transformar em todas aquelas substâncias necessárias para o tratamento físico, mental, emocional, psicológico, espiritual, de todas aquelas pessoas que vão beber dessas águas. E que também as águas daqueles que já estão conosco nesse momento, que não puderam estar, também sejam fluidificadas por nós, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pela nossa energia. E também, Senhor, que nós possamos vibrar essa energia para todos os locais onde nós moramos, onde nós trabalhamos, para os locais onde moram as pessoas que nós conhecemos, que são queridas, que são nossas queridas, para todos os lugares por onde nós transitamos, que todos os lugares do planeta Terra sejam preenchidos por essa energia de luz e que aqueles nossos irmãos que estejam em sofrimento nesses lugares, que possam também receber essa energia, que possam perceber que existe socorro, que existe caminho, que existem lugares para onde eles podem se dirigir, que existem sempre espíritos ao lado deles que podem encaminhá-los a esses lugares de refazimento, de tratamento, onde eles vão se sentir acolhidos, amparados, e a partir dos quais eles vão poder caminhar sempre em frente, sempre em direção ao progresso, à consciência, sempre em direção à luz. E assim, Senhor, tendo feito todo esse trajeto, nós te agradecemos e vibramos muita gratidão a partir dos nossos corações a Ti, a essa casa maravilhosa que completa 80 anos nesse mês de novembro de 2022. Nós vibramos muita gratidão a todas aquelas pessoas que dirigem essa casa aqui no plano físico, a Sara, nossa querida presidente, que nós bem sabemos como é difícil dirigir uma casa espírita com espíritos tão problemáticos e imperfeitos como somos nós, trabalhadores da casa, a Sara, que é nosso porto seguro, a Sara, que é o coração que nos abriga a todos, a Sara que tira sempre as nossas dúvidas, sempre tem uma palavra amiga, que reza por todos nós o tempo todo, então que ela seja, nesse momento, envolvida por essa energia de gratidão que nós estamos emanando agora dos nossos corações, não só a Sara, como a Sônia, nossa vice-presidente, todas as pessoas que trabalham nessa casa, diuturnamente, para que ela possa sempre crescer, para que ela possa sempre ser esse lugar de energia, de bênçãos e de amor, de trabalho para o bem, para a caridade que ela é. Nós agradecemos a todos que trabalham nessa casa e também aqueles trabalhadores do plano espiritual. Agradecemos a Ariel, que nos reuniu a todos nessa casa. Agradecemos a Frei José, agradecemos ao doutor Lucas, a todos aqueles espíritos, aquelas pessoas que já voltaram para o plano espiritual e que fundaram a nossa casa, que trabalharam nela, mas que nós sabemos que continuam vibrando e trabalhando também, ainda que em outra dimensão. Nesse momento, nós somos só gratidão por essa obra linda e maravilhosa. E nós pedimos, Senhor, que sempre abençoe essa casa, essas pessoas, e que a gente possa sempre trabalhar para o bem, que a gente possa, nesses momentos de trabalho, sempre enxergar muita alegria, muita felicidade, e que a gente possa se encontrar aqui muitas e muitas vezes, e que a gente vai transformando o nosso trabalho, e que o nosso trabalho vai nos transformando, mas a gente vai sempre querendo perseguir essa estrada do serviço. Então, nós pedimos, Senhor, que sempre coloque serviço nas nossas vidas. Com isso, nós queremos te pedir permissão para encerrar esse nosso encontro da noite de hoje, essa nossa congregação, que todos nós possamos retornar aos nossos afazeres aqui no mundo material e também no plano espiritual, e que a gente possa se encontrar sempre e cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus.